Bom dia. Olha, vou falar aqui sobre os rins, sobre como evitar que eles cheguem naquele ponto em que não tem mais volta quando a pessoa já está indo 3 vezes por semana para a máquina fazer o trabalho que o corpo dela não aguenta mais. Hemodiálise. Essa palavra que ninguém quer ouvir na vida. Mas deixei eu ser direto desde já. A melhor dica mesmo. A que faz mais diferença eu deixo para o final. E tem um hábito que todo mundo acha normal, que está na mesa de todo brasileiro todo dia, que é o maior veneno para os rins. Vou falar dele também. Mas antes, precisa entender umas coisas. Primeiro, deixa eu falar da sensação, porque eu sei que tem gente que já está sentindo. Não é dor, não. Pelo menos não ainda. É uma coisa estranha, um cansaço que você não sabe de onde vem. Às vezes a urina sai escura demais, ou clara demais, ou com espuma que não desce. Tem gente que acorda inchado, pé, tornozelo, mão, e pensa que é só idade, que é o calor, que é porque bebeu água demais antes de dormir. Mas não é. Tem um medo também, um medo calado que a gente não fala para ninguém. Aquele medo de que o corpo está começando a falhar num lugar que a gente nem vê, nem sente direito, até que quando sente, já não tem mais jeito fácil. Os rins, veja bem, eles não gritam quando estão sofrendo, eles vão apagando devagar. E quando você percebe, quando o médico fala que precisa de diálise, já perdeu 70%, 80% da função, não volta mais. Então é sobre isso, sobre o que a gente pode comer, pode evitar, pode fazer enquanto ainda dá tempo. Faz uns anos, comecei a perceber que minha urina estava saindo diferente. Não era todo dia, mas era frequente, escura. E não era porque eu bebia pouca água, não. Eu bebia, mas mesmo assim, escura. E com um cheiro forte, meio carregado. Demorei para dar atenção, porque o corpo da gente, quando começa a mostrar esses sinais, a gente ignora, a gente acha que vai passar, que é bobeira, que está exagerando, mas não passou. Aí comecei a prestar atenção em outra coisa, cansaço. Não aquele cansaço de quem trabalhou o dia todo, não. Era um cansaço de corpo pesado, de acordar já cansado, de subir uma escada e sentir as pernas tremerem, de deitar à tarde sem motivo. Foi aí que entendi. Os rins estavam sobrecarregados, porque, veja bem, o rim é o filtro do corpo. Tudo que você come, tudo que você bebe, passa por ele. E se você enche o corpo de coisa que força esse filtro, ele começa a perder a capacidade de filtrar, devagarinho, sem você perceber. E quando perde essa capacidade, não é que nem trocar filtro de carro, não. Rim que falha, que para, é rim que não volta mais. Agora, sobre o que comer. Tem gente que pensa que é complicado, que precisa de receita difícil, de coisa cara, de alimento importado. Não precisa. O que ajuda a proteger os rins está aqui, na feira, na roça, na horta de qualquer um. Primeiro de tudo, melancia. Melancia é água pura, com açúcar natural. Quando você come melancia, você está hidratando o corpo. E hidratação ajuda a urina a ficar menos concentrada, menos carregada de resíduos. Não é que a melancia limpa o rim, não é milagre. Mas ela ajuda a hidratar. E corpo hidratado consegue diluir melhor o que precisa ser eliminado. Não precisa comer todo dia uma melancia inteira, não. Mas se você pegar o hábito de 2, 3 vezes por semana comer umas fatias boas de melancia, você está favorecendo a hidratação. E isso é bom. Tem gente que reclama, mas melancia dá vontade de fazer xixi toda hora. Pois é, porque está hidratando. Agora, se você está urinando muito demais, com sede que não passa, com cansaço ou emagrecimento sem querer, aí não é só hidratação. Aí precisa investigar. Pode ser diabetes, pode ser outra coisa. Mas urinar mais por conta de beber água ou comer fruta, isso é normal. Segundo, chuchu. Eu sei. Chuchu tem fama de comida sem graça, comida de gente doente, comida que ninguém gosta. Mas olha, chuchu é quase todo feito de água, tem pouquíssimo sódio, o que é bom para quem precisa controlar pressão. Não precisa gostar de chuchu. Pode fazer refogado com alho e cebola, pode fazer no vapor com um fio de azeite, pode misturar com ovo mexido. O importante é comer. Eu demorei muito tempo para entender isso. Achava que chuchu não servia para nada. Mas aí percebi, nos dias que eu comia chuchu, a urina saía mais clara, o inchaço diminuía, o corpo ficava mais leve. Não é mágica, é que o chuchu ajuda o rim a não se esforçar tanto, porque é comida leve, com pouco sódio, que passa fácil. Terceiro, pepino. Pepino é parecido com o chuchu nesse sentido. É quase tudo água. Tem pouquíssima caloria, pouquíssimo sal e ajuda a hidratar o corpo. Pode comer cru na salada. Pode fazer suco batido com hortelã e limão. Pode comer puro mesmo, com um pouquinho de sal. Mas aí, sal bem pouquinho, porque sal é justamente o veneno que eu vou falar mais pra frente.
Pepino também tem uma coisa boa. Ele ajuda a diminuir a retenção de líquido. Parece até contraditório, né? Você come uma coisa cheia de água para diminuir o inchaço, mas é assim que funciona. O corpo retém líquido quando está desidratado, quando está cheio de sal, quando o rim não está conseguindo trabalhar direito. Aí você come pepino, melancia, chuchu, e o corpo entende que pode soltar esse líquido que está preso. Quarto, abóbora. Abóbora, aquela moranga grande, alaranjada, que a gente faz doce, faz sopa, faz refogado. A abóbora é rica em potássio e em água também. E tem uma coisa que dá aquela cor alaranjada, que ajuda a proteger as células do corpo, inclusive do rim. Não precisa comer todo dia, mas 1, 2 vezes por semana, um pedaço de abóbora cozida ou assada ou em sopa já ajuda. Eu gosto de fazer abóbora cozida com um fio de azeite e alho. Simples, sem sal ou com muito pouco. E fica bom, fica docinha, macia. Quinto, beterraba. Beterraba é outra que tem fama de comida de doente, mas beterraba é forte, tem ferro, tem substâncias que ajudam a melhorar a circulação do sangue. E quando o sangue circula bem, chega bem no rim. E o rim funciona melhor. Pode comer crua, ralada na salada, pode fazer cozida, pode fazer suco. Mas aí, ó, cuidado. Suco de beterraba é concentrado, tem carboidrato. Se você tem diabetes ou resistência à insulina, melhor comer a beterraba cozida ou crua na salada do que fazer suco. E se for fazer suco, que seja pouco, e evita misturar com outras frutas doces, tipo laranja, porque aí vira bomba de açúcar, e açúcar em excesso também sobrecarrega o rim. Eu costumo comer beterraba cozida mesmo. Corto em rodelas, cozinho até ficar macia e como com um fio de azeite, sem tempero pesado, sem sal demais. Sexto, alho. Alho não é bem um alimento que você come sozinho, né? Mas é tempero. E tempero que faz bem. Alho tem substâncias que ajudam a diminuir a pressão, que ajudam a proteger os vasos sanguíneos. E o rim é cheio de vasinhos pequenos, fininhos, que filtram o sangue. Se esses vasinhos entopem, o rim falha. Então, alho, todo dia. No feijão, no arroz, no refogado, na carne. Pode ser cru, pode ser cozido, mas tem que ter. Agora, alho cru todo dia não é para todo mundo, não. Se você tem estômago sensível, se tem gastrite, se usa remédio para afinar o sangue tipo AS, pode dar problema. Então, vai com calma. Usar alho como tempero na comida já é ótimo. Não precisa forçar comer cru se o corpo não aguenta. Sétimo, couve. Couve é aquela folha verde escura, meio dura, que a gente usa para fazer refogado, para fazer suco verde. Couve é nutritiva, tem vitaminas, tem minerais. Mas também tem potássio. E potássio é importante, mas para quem já está com o rim mais fraco, precisa controlar a quantidade. Então, couve é boa para prevenção, sim. Mas se o rim já está doente, a porção precisa ser orientada pelo médico ou nutricionista. Pode fazer refogada com alho, pode fazer no vapor, pode fazer suco batido com limão e gengibre. O importante é comer verde. Quanto mais verde você come, melhor, mas sem exagero e respeitando o que o corpo aguenta. Oitavo, limão. Limão tem uma coisa chamada citrato, que pode ajudar a reduzir o risco de certos tipos de pedra nos rins. Não é que o limão alcaliniza o sangue, não. O corpo já controla o pH do sangue sozinho. Não precisa de limão para isso. Mas o citrato na urina ajuda a evitar que cristais se juntem e formem pedra. Pode espremer limão na água e beber durante o dia. Pode espremer na salada, pode fazer suco, mas sem açúcar, viu? Ou com muito pouco. Porque açúcar em excesso também sobrecarrega o rim. Eu costumo espremer meio limão num copo de água toda manhã em jejum. Bebo devagar. E o corpo vai aceitando. Nono, gengibre. Gengibre é raiz. Aquela raiz clara, meio amarelada, que tem gosto forte, picante. Gengibre ajuda a diminuir a inflamação no corpo. E inflamação crônica pode prejudicar o rim também. Pode fazer chá, pode ralar e colocar no suco. Pode cozinhar com a comida. Mas gengibre é forte, então vai devagar. Um pedacinho pequeno já basta. Eu gosto de fazer chá de gengibre com limão. Fervo a água, jogo um pedaço de gengibre, deixo uns minutos, espremo o limão, bebo quente e sinto que o corpo aquece por dentro, que a circulação melhora. Décimo, água de coco. Água de coco natural, daquele coco verde que você compra e abre na hora. Não é aquela água de caixinha cheia de conservante, não. É a natural. Água de coco é rica em potássio e hidrata bem. É bom para quem sua muito, para quem trabalha no sol, para quem faz exercício. Mas atenção, para quem já tem doença renal mais avançada,
A água de coco pode ser problemática por causa do potássio alto. Então, de novo, é para prevenção, para quem quer evitar problema. Eu bebo água de coco 1, 2 vezes por semana, não mais que isso. Mas quando bebo, sinto que o corpo fica mais leve, menos inchado. Agora, vamos falar do que evitar. Porque veja bem, não adianta comer tudo isso que eu falei se você continua comendo o veneno. E o maior veneno para os rins, o que mais mata rim no Brasil, é sal. Sal de cozinha. Aquele sal branco que está em tudo. No pão, no queijo, no presunto, no embutido, no tempero pronto, no macarrão instantâneo, no salgadinho, na carne seca, no bacalhau, no enlatado, no congelado. Sal em excesso aumenta a pressão. E pressão alta é uma das maiores causas de insuficiência renal no Brasil, junto com diabetes. Quando você come muito sal, o rim precisa trabalhar dobrado para filtrar esse sal e jogar fora. Mas se você come sal todo dia, o dia inteiro, o rim não aguenta. Ele vai se desgastando, os vasinhos vão endurecendo. E aí, com o tempo, o rim perde a função. Eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu sempre gostei de comida salgada. Gostava de colocar sal em tudo, no feijão, no arroz, na carne, na salada. Achava que comida sem sal era sem graça, mas aí comecei a perceber que nos dias que eu comia muito sal, eu inchava. As pernas, os pés, o rosto, e a pressão subia, e a urina ficava escura. Aí comecei a diminuir, devagar, porque o corpo da gente se acostuma com o sal. Se você tira de uma vez, a comida fica sem gosto e você desiste. Então fui diminuindo aos poucos, tirei o saleiro da mesa, parei de colocar sal na salada, diminuí o sal no feijão, comecei a usar mais alho, mais cebola, mais ervas. E sabe o que aconteceu? O inchaço sumiu, a pressão normalizou, a urina ficou mais clara e com o tempo eu parei de sentir falta do sal. A comida começou a ter gosto de verdade. Gosto de feijão, de arroz, de carne, de verdura. Não gosto de sal. Mas não é só o sal não. Tem outras coisas que machucam o rim. Refrigerante. Principalmente os escuros, tipo cola. Refrigerante tem ácido fosfórico que faz mal para o rim. Tem açúcar demais que sobrecarrega o metabolismo e não hidrata bem. Pelo contrário, desloca o lugar da água e piora o controle do corpo. Refrigerante é veneno, simples assim. Se você quer cuidar dos rins, para de beber refrigerante. Carne vermelha em excesso. Carne vermelha tem proteína, e proteína é importante. Mas proteína demais sobrecarrega o rim, porque o rim é quem filtra os restos da proteína que o corpo não usa. Agora, a quantidade certa depende do estágio do rim e do seu estado nutricional. Não precisa virar vegetariano, mas também não precisa comer carne todo dia, no almoço e na janta. E se o rim já está fraco, tem que conversar com médico ou nutricionista sobre quanto comer. Embutidos: salsicha, linguiça, presunto, mortadela, salame. Tudo isso é cheio de sal, de conservante, de química. E tudo isso machuca o rim. Se você gosta de embutido, come de vez em quando. Num domingo, numa festa, mas não todo dia. Não no café da manhã, no lanche, no jantar. Açúcar. Açúcar em excesso vira gordura no corpo. E gordura aumenta a resistência à insulina. E resistência à insulina vira diabetes. E diabetes é uma das maiores causas de insuficiência renal no Brasil. Então, açúcar. Vai devagar. No café, no suco, no bolo, no doce, não precisa zerar. Mas precisa diminuir. Álcool. Álcool desidrata. E rim desidratado sofre. Além disso, álcool aumenta a pressão, machuca o fígado e sobrecarrega o rim, que precisa filtrar tudo isso. Não precisa parar de beber completamente. Mas beber todo dia, beber demais, é pedir para adoecer. Agora, tem uma coisa que eu percebi ao longo do tempo que ninguém fala muito, mas que faz uma diferença enorme: água. Parece óbvio, né? Mas não é. Tem gente que passa o dia inteiro sem beber água. Bebe café de manhã, refrigerante no almoço, suco à tarde. Mas água pura, limpa, quase nada. E o rim precisa de água, porque é com água que ele trabalha, que ele filtra, que ele joga fora o que não presta. Quando você bebe pouca água, a urina fica concentrada, fica escura, fica cheirosa, fica carregada de resíduos. E esses resíduos podem virar pedra, podem inflamar o rim, podem machucar. Agora, sobre quantidade, não tem uma regra única. Depende do seu peso, do calor, do quanto você sua. E principalmente depende se você tem problema de coração, de rim, se usa diurético.
Porque em alguns casos, beber água demais pode piorar o inchaço, pode dar falta de ar. Então, água ao longo do dia, sim, mas se você tem alguma condição de saúde, se usa remédio diurético, se tem coração ou rim fraco, conversa com seu médico sobre a quantidade certa para você. Eu comecei a prestar atenção nisso faz uns anos. Comecei a beber água aos poucos durante o dia. No começo dava trabalho, esquecia, não sentia sede, mas aí virou costume. E aí comecei a sentir a diferença. A urina ficou mais clara, o inchaço sumiu, a pele melhorou, o cansaço diminuiu. A água não cura nada, mas água ajuda o corpo a funcionar direito. E quando o corpo funciona direito, o rim sofre menos. Tem uma coisa também sobre estresse. Estresse não machuca o rim diretamente, mas estresse aumenta a pressão. E pressão alta machuca o rim. Estresse faz você dormir mal. E quem dorme mal, o corpo não descansa, não se recupera. E o rim sofre. Estresse faz você comer mal. Faz você pegar o que está mais fácil, mais rápido, salgadinho, macarrão instantâneo, embutido, e tudo isso machuca o rim. Então estresse, vai devagar, respira, descansa, dorme bem, porque o corpo precisa de silêncio para se consertar. E tem uma coisa muito importante que eu preciso falar. Açúcar no sangue. Diabetes é a maior causa de rim parado no Brasil. Mais que pressão alta, mais que tudo. Porque o açúcar alto no sangue vai machucando os vasinhos do rim aos poucos. Vai destruindo a capacidade de filtrar. E quando você percebe, o rim já não funciona mais. Então, se você tem diabetes, se tem resistência à insulina, se tem açúcar alto, cuida. Toma o remédio direito, controla a alimentação, faz exercício, mede a glicemia. Porque diabetes descontrolado mata o rim. E mata devagar sem você perceber. Eu já vi isso acontecer. Gente que não ligava para o açúcar alto, que achava que estava tudo bem porque não doía. E 10, 15 anos depois estava na máquina de hemodiálise. Não deixa isso acontecer com você. Bom, agora vou falar da melhor dica. A que eu prometi lá no começo. E a melhor dica é a mais simples de todas, mas também a mais difícil de seguir. Consistência. Não adianta comer melancia uma vez e achar que está tudo resolvido. Não adianta tirar o sal hoje e voltar amanhã. Não adianta beber água 2 dias e esquecer no resto da semana. O rim não se recupera de uma vez. Ele não melhora com um esforço grande e rápido. Ele melhora com pequenos esforços, repetidos, dia após dia. Mês após mês, ano após ano. É que nem cuidar de uma planta. Você não joga um balde de água uma vez por mês e espera que ela cresça. Você molha um pouquinho todo dia. E aí, com o tempo, ela cresce, ela floresce. O rim é assim. Você bebe água todo dia. Você come verde todo dia. Você evita sal todo dia. Você descansa todo dia. E aí, lá na frente, quando você tiver 70, 80 anos, você vai perceber que o rim ainda está funcionando, que você não precisa de máquina, que você não precisa de hemodiálise. Eu demorei muito tempo para entender isso, porque eu achava que saúde era tomar remédio quando adoece, era ir no médico quando dói, mas não é. Saúde é não deixar adoecer, é cuidar todo dia, sem pressa, sem desespero, sem expectativa de resultado rápido. É entender que o corpo da gente é como a terra. Se você cuida bem, ela produz. Se você maltrata, ela seca. E consistência não é perfeição, não. Você não precisa acertar todo dia, em toda refeição. Você vai errar, vai comer sal demais num dia, vai esquecer de beber água, vai comer besteira, mas no geral, no conjunto, você está cuidando. E é isso que importa. E tem mais uma coisa, talvez a mais importante. Se você já está sentindo alguma coisa estranha, não espera. Não espera a urina ficar muito escura. Não espera o inchaço aumentar. Não espera o cansaço virar fraqueza. Não espera a pressão subir demais. Porque o rim, quando começa a falhar, ele não avisa com dor. Ele vai apagando devagar. E quando você percebe, já perdeu muito. Então, se você está sentindo alguma coisa, vai no médico. Faz exame de sangue, faz exame de urina. Vê como está a creatinina, como está a ureia, como está a taxa de filtração. E se tiver algo errado, às vezes dá para melhorar a causa e recuperar parte da função. Outras vezes, o foco é frear a piora e proteger o que ainda funciona. Nem sempre dá para reverter, mas quase sempre dá para evitar que chegue na diálise, se você cuidar cedo. Mas se você esperar demais, não tem mais volta. E hemodiálise não é vida, é sobrevivência. É ficar preso numa máquina 3 vezes por semana, 4 horas por vez, para o resto da vida, ou até conseguir transplante. Bom, acho que é isso. Não falei nada de muito complicado. Não falei de remédio milagroso, de dieta da moda, de suplemento caro. Falei de comida de verdade, de água, de descanso, de consistência, de não deixar o açúcar e o sal destruírem o seu corpo, porque no fim das contas é isso que protege o rim.
E é isso que protege o corpo todo. E se você já tem alguma condição, diabetes, pressão alta, histórico na família, cuida dobrado, porque você já tem um risco maior. E cuidar cedo pode mudar tudo. Espero que ajude. Vou ficando por aqui.